Voltando! Pera aí, pessoal. Deu pane, pessoal. A internet aqui ficou fora, mas voltou rapidinho, então vamos nós aqui. Voltando, né? Vamos lá, vou continuar de onde eu parei. Eu estava dando um exemplo, né, a respeito do ego. Então, vamos ver se o pessoal conecta aí de novo. E o pior é que eu acho que por ter caído a live, ele não salva, né? Ai, ai, ai. Mas eu estava falando do ego, eu falo depois um resuminho no final. Eu estava falando do ego, o ego como um instrumento. Então, vamos supor que você tenha essa ideia de gênio, ser criativo, você tem um monte de ideias para escrever livros, para fazer um monte de coisas, e você precisa de um computador para estar escrevendo, né? Ou um caderno, um computador, enfim, um computador, vamos dizer assim. E por alguma razão, esse computador, ele define que determinadas acentuações você não vai utilizar. Você vai deixar de escrever por causa disso? Possivelmente você vai achar que é você que não está operando o negócio direito. Mas o problema é do instrumento. O que a gente faz? A gente começa a deixar de fazer as coisas porque aquele instrumento não está funcionando. É isso que a gente faz em relação ao ego. O ego é apenas um instrumento, ele está a nosso serviço. E não o contrário. A gente, por conta dessa má interpretação até, né, dessa má compreensão, a gente começa a achar que nós é que estamos a serviço do ego. Ele nos bloqueia, mas nós ficamos bloqueados se nós quisermos. Nós ficamos bloqueados, permanecemos bloqueados, criando crenças negativas a nosso respeito, se permitirmos, né? Se a gente está ali o tempo inteiro dando assinatura para isso. Eu estou deixando que um computador impeça a minha criatividade de fluir. E não é assim. Não deve ser assim. Olha, a live caiu, tá? A internet caiu a live, sei lá o que houve aqui. E aí eu acho que ela não salva a primeira parte da live. Então eu tô dando aqui... Muito bom, filha. Obrigada. Minha filha esbarrou aqui em tudo. Eu não viu. Ai, ai. E aí eu não sei se fica gravado, né? Aqui, eu acho que não ficou gravada a primeira parte. Eu tô dando continuidade pra gente dar sequência, né? Para o... Ângeles, poxa. De novo. Presta atenção. Eu tô prestando atenção. Tô vendo que você tá prestando atenção. Tem que chegar Solta de aqui. novo. Não, aqui, ó. Tá enrolado, ó. Por que você enrolou? Pra ele não ficar batendo. Peraí, pessoal. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Vida real, é isso mesmo. Pronto, por favor, filha. Não mexa. Eu vou passar por tudo lá. É. Quietinha. Então, gente, eu tava falando disso. Então, o que a gente faz para poder perceber essa atuação do ego? Primeiro, quando vem aquela voz dizendo que você não pode, que você não é merecedor, que isso não vai fazer parte de você, né? Que isso não é para você, você começa a perceber, mas eu acredito realmente nisso? Eu sou um ser espiritual, uno com meu pai, criado, né? Imagem e semelhança dele. Isso que eu quero realizar, realmente eu não mereço? Eu não posso? Isso não faz parte de mim? É isso que você tem que fazer. De onde, né? Vamos dizer assim, a referência, né? A referência que você tem que ter de si mesmo é sempre essa referência espiritual. E essa referência espiritual você só alcança criando relacionamento com essa fonte dentro de você. Se você não cria relacionamento com essa fonte dentro de você, qualquer ideia exterior, inclusive as ideias do seu ego, podem impedir você, pode atrapalhar a sua vida toda. Tá? Podem atrapalhar todo o teu procedimento, né? Todo o teu crescimento, todo o teu avanço. Então presta atenção nesse sentido. O ego, ele não cria. O ego, ele não tem ideia, o ego não tem criatividade, ele só existe para travar, ele só existe para bloquear, ele foi programado para proteger, só que ele é excessivo nisso. Então ele faz você ficar completamente bloqueado. Agora, o bloqueio você vence a partir do momento em que você reconhece a sua origem. A sua origem não é o ego.
A sua origem é o divino, a sua origem é o espiritual. Quando isso está muito claro e forte para você, é um sol acendendo na sua vida, rompendo todas essas sombras e esses bloqueios. Então, o que a gente está vendo todo esse trabalho do Código de Moisés, como eu falei há algum tempo atrás, né, nas lives que a gente estava fazendo sobre os pontos de bloqueio, é que o Código de Moisés é um estudo, é um livro que ele embasa, ele mostra, o autor até fala assim, eu quis escrever esse livro porque eu percebi que o segredo deixou algumas lacunas, algumas faltas, e eu precisava realmente falar sobre isso. O que faltou no segredo, gente, apesar de você, ali tem muita informação rica, falando sobre como funciona a mente e tudo mais, fala de sentimentos sim, só que a gente não utiliza aquilo com muita, vamos dizer assim, não é falado aquilo com muita ênfase, né, muito só na mente. E o que o autor mostra é a relação, a necessidade, né, de você entender essa relação com o divino. E talvez você se pergunte, como eu me perguntei também há algum tempo atrás, né, muito tempo atrás, quando eu peguei esse livro, era assim, ok, essa relação com o divino, a gente sabe que isso é que faz a nossa alma expressar e fluir no espírito, onde tudo é abundância, onde tudo vai fluindo, a gente vai vencendo as barreiras, a gente fica imparável de fato. Beleza. E aquelas pessoas que não têm relação com o divino? Vocês já pararam para pensar? O que acontece com essas pessoas? Elas realizam, porque a mente delas, né, gente? A mente, a emoção tá vinculada naquilo. Ela tem dentro dela centelha. Mesmo que ela não tenha essa relação, o que ela não tem são bloqueios. Porque o ego dela, ela não deixa o ego dela vencer. Então, mesmo que ela não tenha essa relação com o divino, ela é aquela pessoa que não tem muito filtro, não tem muita trava. Então, independente do se o que ela está querendo é bom ou é ruim, se vai passar por cima de alguém, se faz parte, se é alguma coisa com princípios ou fora de princípios, ela vai acabar alcançando. Porque ela não tem aqueles bloqueios, aquelas travas. Só que o que ela alcança, o que ela ganha utilizando e empenhando esse conhecimento sem essa relação com o divino, ele é impermanente. Ele sobe e desce, né? Ele sobe e desce. Ou seja, ele ganha tudo, ele perde tudo, ele ganha tudo, ele perde tudo. Aí ele fica sempre buscando isso, né? E é isso mesmo, né? Ele não pensa muito. Não, ele não dá ouvidos ao bloqueio. Você não vai conseguir. Ele diz, eu vou conseguir, pronto, acabou. Agora, quando a gente quer um estado de abundância, plenitude, sem dificuldade, tem um livro lá chamado Sucesso Sem Esforço. Se vocês não leram, eu aconselho vocês a lerem, porque ele ajuda muito a gente tirar aquele peso de conseguir tudo com muito esforço, com muito sacrifício. Ele ajuda a gente a liberar essa crença, né? Ajuda muito a gente a liberar essa crença de que tem que ter muito esforço, muito isso, muito aquilo. Ele fala, não, uma vez que você reconhece a sua natureza, a sua relação com o divino, basta você pensar, entregar o sentimento correto e saber que aquilo já está acontecendo. Independente de você estar vendo isso acontecendo ou não, aquilo está acontecendo. Você apenas se coloca a serviço de. Você deixa a energia fluir através de você. Esse é o ponto. Então, isso eu acho fantástico. Então, ele até fala, a maneira que Deus cria é um leve movimento na sua mente. A mente divina é um coração, né? Pleno, puro, né? Essencial. O livro é O Sucesso Sem Esforço. Depois você procura, que você vai gostar. Eu acho esse livro fantástico. Em relação a fazer a gente tirar essa ideia do sacrifício, né? Isso não tem que ser assim, não é para ser assim. Então, a gente precisa fluir e não dar atenção a esses bloqueios. E como que se eu tenho um bloqueio estabelecido na minha vida, vamos supor que eu tenho a crença de que eu não sou merecedor. Isso está estabelecido, certo? Pelo ego. O ego estabeleceu esse bloqueio e eu acreditei, eu sinto que eu não sou merecedor, então eu carrego um monte de culpa, eu acho que tudo que eu fiz foram coisas negativas, eu acho que eu não sou boa o suficiente. Então, se eu tenho essa crença estabelecida dentro de mim, só tem uma forma de eu me liberar disso. Quando eu me volto para a relação com o Pai e eu entendo que não há ninguém me julgando a não ser eu mesmo e meu ego. Aí você começa a abrir seu coração para deixar tudo isso para trás. E é como se fosse assim, essa luz vai liberando, essa luz que você começa a se ancorar, a fincar os seus dois pés,
nesse solo sagrado, né? Nesse espaço sagrado, quanto mais você faz isso, mais clareza você vai tendo do caminho, mais fluxo de ideias e criatividade você vai tendo, mais você vai recebendo intuições, mais você vai recebendo respostas quando você fizer perguntas. E as coisas que fluírem para você serão perenes, tá? Serão assim, continuarão num fluxo. Ela não vai cessar para você. Tá? Ela não vai cessar para você, não vai ter esses altos e baixos, você sabe que aquilo não fluir. E aí você tem essa percepção, você tem a confiança, a segurança, a paz, sabendo que já está feito. Esse é que é o ponto. Aí você se sente grato, a sua vida é só gratidão, porque aonde você vai as coisas boas acontecem, os desafios que vêm, você fala, opa, tem alguma coisa aí que eu tenho que aprender. Então se tem algo que eu tenho que aprender, beleza, eu vou superar isso, eu vou tirar de letra. Aí o ego fica, mas vai dar ruim, olha o perigo, e não sei o que. Aí a gente vai lá e passa, né, a dar ouvidos ao ego, aí você se distancia dessa conexão. Você se distancia, você se retira dessa relação com o divino. Então o primeiro passo, sempre ele, é essa conexão, é esse reconhecimento da sua relação com o divino. Quanto mais você se relaciona intimamente com essa força divina dentro de você, essas sombras vão se dissipando com grande facilidade. Você vai lidando com as suas emoções de uma forma diferente. E quando você usar os recursos do Código de Moisés, né, a frase lá que ele usa, o eu sou isso, quando você começa a utilizar isso, isso tem uma... Como é que eu vou dizer? Um contexto completamente diferenciado. Não é uma palavra tipo abracadabra, né? E tudo acontece. Não, você sabe que aquilo tem um contexto, que você está estabelecendo um contato com uma força inimaginável dentro de você. Sem grandes complexidades. Quem gosta de complexidade é o ego, porque ele precisa de criar bloqueios, né? A tua alma não. Ela vê tudo fluindo. Ela vê tudo como coisa boa. Ela vê tudo como experiência. Imagina, gente, os momentos mais difíceis da sua vida. Vê se não foram os momentos que você mais cresceu, que você mais aprendeu coisas. Eu sei que talvez o teu ego fica jogando você só pro ponto mais negativo, mais dolorido, mais tudo, né? Mas veja se não foi um ponto negativo desses, um desses momentos bem densos, bem pesados, que levaram você a buscar um conhecimento melhor sobre você mesmo, que fizeram você desenvolver uma habilidade melhor. Lembra? É o que eu estava falando na live, que caiu, né? O bloqueio, esse bloqueio que o ego cria na nossa vida, quando nós decidimos, é uma decisão, preste atenção nisso. Uma vez que eu começo a reconhecer a minha relação com o divino, e uma vez que eu decido me liberar desse bloqueio, né, olhar esse bloqueio e dizer assim, não, ele não vai me parar mais. Eu sei o que eu quero, porque eu estou inundado da presença, do reconhecimento do que a alma, né, quer que eu faça aqui. Né? A alma, ela se comunica com o espírito dá as ordens, a alma expressa, através dos sentimentos, através da criatividade, das intuições. Beleza. Uma vez que eu tenho essa disposição, essa relação, essa conexão tá clara, tá forte para dentro de mim, quando eu olho para o bloqueio, eu digo, chega, eu agora vou superar isso. E esse bloqueio, normalmente, quando eu começo a superar esse bloqueio, é onde vem ideias incríveis. É onde você supera coisas incríveis. Sabe? Aí você fica assim, nossa, para e reflete sobre as grandes coisas que foram criadas ao longo, né, da história da humanidade. Foram bloqueios que foram resolvidos. Não foram aquelas pessoas doutoradas, cheias de estudo, não. Foram pessoas que queriam vencer suas limitações. Preste atenção nisso. Pessoas que você olhava assim e dizia assim, isso daí vai dar pra nada não, essa pessoa aí vai dar certo não. Vai ser nada. A pessoa cresce ouvindo aquilo, de que a pessoa não vai dar pra nada, de que ela não é boa o suficiente, de que ela não é inteligente. E busca a história dos maiores inventores da nossa história, da história da humanidade, aqueles que criaram coisas que estão aí para nós até hoje, não eram pessoas estudadas, eram pessoas que tinham dificuldades, que tinham barreiras. Einstein na primeira infância lá, diziam que ele não ia dar para nada, que ele tinha uma dificuldade de aprender absurda. Einstein. Então, assim, você vai percebendo a criação dessas pessoas, o quê? Era o desejo delas de
de romper aquele bloqueio, aquela barreira era tão grande que elas criaram coisas magníficas. E aí, olha para os seus bloqueios e ressignifica isso. A vida está difícil, você está com uma parte financeira complicada, né? Muita gente veio falar dessa parte financeira comigo hoje. Eu quero que você olhe para essa parte financeira e diga assim, buscando, sabendo, né? O primeiro passo é conexão. Então você sabe que você e o Pai são um só. Ele é só o Criador de todo o universo e você é herdeiro dele. Primeira coisa. Você e ele são um só. Você está vivendo dentro dele e tem uma centelha dele dentro de você. Ele é maior que você. Ele não deixa de atender os seus pedidos, os seus desejos. Os desejos da sua alma são desejos dele para você. Com você e por você. Não há impedimentos de concretização. Nenhum impedimento. Aí o teu ego começa a colocar as barreiras. Mas quando você reconhece isso como sendo uma força dentro de você, a lei para a sua vida, você vai olhar para os seus bloqueios e dizer assim, não, chega, a partir de hoje eu vou prosperar. Eu não sei de que forma, você volta para a fonte e diz assim, Pai, me mostra qual caminho eu devo tomar aqui. Você vai receber uma ideia, vai ter algum caso ali de sincronicidade, alguém convidando você para alguma coisa, alguém falando para você de alguma oportunidade, que vai fazer você sair dessa situação. O que não dá é você ficar parado nesse bloqueio. Entenda que esse bloqueio é para você dar um salto. E muita gente não quer saltar, quer ficar na reclamação. Uma outra coisa que eu percebo é a necessidade das pessoas de reclamar. A necessidade das pessoas de ficar no campo da reclamação. Assim, você tem estudos, você tem atividades que podem mudar isso, esse seu estado, certo? Você tem. Sabe o que você tem que fazer? Praticar. Pratique, né? Pratique. Se você praticar, você vai ter resultados. O problema é, você pega o conhecimento, aí você tá aqui com aquele conhecimento para praticar. Você não faz a prática. Aí você tá lá zapeando na internet, daqui a pouco vem lá o vídeo de outra pessoa falando outra coisa, você vai nele, pega outro exercício e tá lá com você não pratica. Aí você vai em outra, mesma coisa. Aí você fica assim com um monte de informação, sem prática nenhuma, ou seja, nada disso dá certo. Aí no final, o teu eguinho, né, vai lá e fica dizendo assim, olha, tá vendo como é que essas coisas não funcionam? Claro que não vai funcionar, não teve prática. Escolha uma e pratique. Escolha uma apenas e pratique. Uma só. E pratique até ver resultado. Abre o coração, dê os seus passos, desenhe o que você veio em busca para fazer, né? O que você desenhar, quando eu falo em planejar o que você quer. E vai em frente. Não desiste. Entenda que os bloqueios vão surgir porque o ego faz isso. Ele condicionou o nosso proceder dessa forma. O que a gente tem que fazer é romper com isso. Essa semana eu estava lendo um material da pós-graduação e eu identifiquei que eu ainda tinha alguns problemas que eu achava que já estava resolvido. Problemas meus, internos, interiores, vinculados ainda à autoestima, por exemplo. Então eu falei assim, ok, eu achava que isso estava resolvido, mas não está resolvido. O que eu vou fazer? Eu fui em busca de ajuda. Eu já separei alguns livros, alguns títulos para estudar um pouco mais sobre o assunto, né? Dentro desse quadro, desse cenário que eu identifiquei na minha trajetória, tá? Dentro desse quadro que eu identifiquei na minha trajetória, e eu me coloquei, né? Claro que eu tô sempre em contato com o divino, tô sempre conversando, buscando o espírito, eu preciso nutrir isso dentro de mim, todos os dias da minha vida. Todo o tempo que eu tenho, eu estou nessa conexão. Eu busco isso, é a minha busca. Isso pode não ser importante para você, mas é para mim muito. Então, eu tô sempre nisso. Então, eu peço ajuda, eu recebi essas instruções. Busque autores, estude a respeito, faça. E aí, quando eu vou e faço essas coisas, né? Quando eu começo a estudar, ver por quê? Para mim, é a forma de romper definitivamente esse bloqueio que me atrapalha na minha vida em vários pontos. Foi assim um clique. Eu estava na pós-graduação e falei assim, gente, mas isso daí é a minha história de infância. E aí eu fui identificar, né, dentro daquele cenário que foi apresentado nesse curso, que aquilo ainda era uma raiz amarga na minha vida.
e que eu preciso retirar. Eu tô falando precisava porque para mim já, né, já tô no caminho de liberação, então já vai. Precisava retirar. O ponto é, muita gente não quer encarar. Muita gente não quer fazer esse passo, porque fica ali travado pelo bloqueio, acha que não tem jeito e que alguma coisa externa, uma mágica externa vai acontecer. Não tem mágica externa, gente. Tem prática. Tem buscar informação, praticar, colocar em prática e fazer acontecer. É isso que tem. Então, entendo assim, o ego, vamos resumir aqui, né? O ego não cria absolutamente nada, ele só bloqueia um fluxo que é natural seu. Então, para você liberar esse fluxo, você precisa estar em contato com o divino em você e que isso seja uma busca diária. Que isso seja uma busca diária. Não é buscar através de alguém. Isso é buscar dentro de você. Como que eu posso fazer isso? Pare e respire. Sente-se, respire fundo. Entra em sintonia com você, começa a fazer perguntas. Eu não sei se foi aqui ou foi na última live que eu falei. Preste atenção no seu coração, faça perguntas para o seu coração e espere a resposta. Fique receptivo. Esse fato de você ficar em estado receptivo, você fica em silêncio, você corta o fluxo do ego que fica tagarelando na tua cabeça. Então você fica em silêncio. E quando você fica em silêncio, você normalmente recebe instruções, ideias, imagens que vão dar vamos dizer, um direcionamento para o que você precisa resolver. Então, depois de fazer isso, tá? À medida que você vai fazendo isso com frequência, você vai perceber que você vai começar a fazer isso em qualquer momento do seu dia. Mas que você comece escolhendo um horário, que aquele horário seja sagrado para você. Ou quando você acorda, ou na hora de você dormir, ou no horário depois do almoço, antes do almoço, enfim. Escolha um horário que aquilo se torne sagrado para você. E uma vez que isso se fortaleça dentro de você, você vai estar com as armas para lidar com o bloqueio que o ego colocou para você. Ele impôs isso para você. E é tão danadinho, né, que ele usa sentimentos. Lembra que eu venho falando nas lives anteriores sobre a rede emocional? Ele cria essas redes. Ele utiliza os sentimentos que são seus e ele vai utilizando esses sentimentos para nutrir o sistema de crenças. E aí parece que isso é intransponível. A sua mente diz assim, não, Alessandra, eu sei que eu sou merecedora. Só que você não sente que é. E nessa história entre pensar, saber e sentir, o sentir ganha. Porque o sentir se comunica com o teu subconsciente. E o seu subconsciente está em contato com o divino. E aí? Olha a bagunça dentro de você. Então, quando você busca essa conexão com o divino, essa luz vem se acendendo e vai trazendo para a superfície aquilo que precisa ser curado. É uma transformação interior. Isso vem sendo o que precisa ser liberado, como que fala? Todos esses bloqueios vão submergindo, vão sendo trazidos à superfície e você vai ter aquela disposição de liberar tudo isso, né? O ego, olha só, eu vou falar uma coisa que foi dita, né, sobre ego. Esse pessoal que fala, tem que matar o ego, tem que eliminar o ego. Se você eliminar o ego, você vai parar num hospício. Sabe aquelas pessoas que estão no hospício, que faz cocô, xixi em qualquer lugar, anda pelado, anda pela rua, todo descabelado e tal, assim? Isso são pessoas que não têm mais ego. É isso que vocês querem? Não, né? Eu quero o ego sob meu controle. Eu quero o ego ali, bonitinho, cumprindo a função dele, instrumento. Certo? O ego, ele é um instrumento. Essa história de matar ego vai deixar você com aquele estado de louco. Não é isso que você... Tenho certeza que não é isso que você quer. Você não quer andar pelado por aí. Tenho certeza que você não quer fazer suas necessidades aí em qualquer lugar. Você não quer. Então, o ego, ele não é para ser eliminado. O ego, ele é para ser colocado no lugar dele. Qual é o lugar do ego? Ele serve para nós... estarmos, vamos dizer assim, com as coisas organizadas na nossa vida. Ele serve como instrumento, é como se viesse assim a instrução. Preciso criar algo. Aí o ego, ele sabe que ele precisa digitar, ele sabe que ele tem que buscar informações, né, referências do passado, coisas que você tem. Não atrapalhar o processo, é isso. O ego não atrapalha, ele só processa informação. Ele vai trazer os recursos para você. É como um computadorzinho, gente. Só que o computadorzinho não é quem opera, entendeu?
Ele pode ter uma série de programações ali para te ajudar em uma série de coisas, mas quem vai decidir o que vem e o que não vem, o que vai ser utilizado naquela ação, é você. Não é o seu ego. Então, vamos colocar o ego no lugar dele, ok? Então, eu espero que isso, assim, tenha trazido luz, né, para você. E não tenha medo, sabe? Não tenha medo. Dê os passos na direção certa. Mergulhe dentro de você. Não tenha essa... Não faça disso assim, só uma vez por semana. Não, todos os dias, sempre que você puder. Né? Porque é como se fosse assim, onde você andar, onde você colocar seus pés, é essa presença divina colocando os pés junto com você. E aí, gente, é ver as coisas acontecendo de formas assim fantásticas, sincronicidades para o seu avanço, para o seu crescimento, para o seu benefício, que você não tem ideia. Vai ser uma das coisas mais incríveis e depois você vai voltar aqui e vai me dizer, olha, Alessandra, aquele dia eu comecei a refletir sobre isso e aí eu vi o quanto eu podia mudar e realmente tudo mudou. Você vai saber fazer isso. Não tenha medo, não tenha medo. Uma vez que você busque, né? E aí você vai entender, com tudo isso que a gente está falando aqui, se não tem uma frase do Cristo que ele diz assim, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. É isso, gente. Buscar o reino, essa conexão com o divino dentro de você. Todas as coisas vos serão acrescentadas, porque já são suas. O ego é que diz que não é. Então vamos parar, né? De dar essa importância do ego como se ele fosse como se ele fosse uma entidade, né? Que mantém você acorrentado. Você que está dando a corrente para ele acorrentar você, né? Você se colocou ali a coleirinha, toma aí, ego, manda brasa, né? Me diz aí onde que eu vou. Aí ele diz, não vai a lugar nenhum, fica aí. Cite, fica quieto. É assim que ele faz. E a gente que deu, né? A coleira. Para, não podemos mais fazer assim. Não podemos, a gente está em outro tempo, gente. Aproveite e faça o que precisa ser feito. Tá bem? Conte aí comigo, assista aqui as lives, vamos compartilhar, vamos trocar ideias aqui, porque a gente vai conseguir vencer. Você não chegou aqui por acaso. Você está no ponto de dar esse passo e superar tudo isso, todos esses seus medos. É só você não deixar. O ego, ele tem dois recursos. Primeiro, ele trava você pelo medo, pela questão de dizer que você não é merecedor, que você não é bom o suficiente, essas coisas, né? Bem down, assim, ele trava você nesse sentido. Ou ele trava na situação de fazer você você se distrair com outras coisas. Ele entope você de tanta informação, ele dá um bug. Sabe quando o computador tá cheio de informação? Você já viu isso? Eu vou comparar o ego com o computador, né? Já tenho comparado, vou comparar que você vai entender melhor. Sabe quando o computador tá com muita informação e que a memória dele já tá ficando abarrotada? O que acontece, gente? Ele começa a travar, não começa a travar? É assim, a sua vida tá travando? Tem muita informação aí, gente. Vamos limpar um pouco, vamos formatar essa máquina e escolher aquilo que realmente você vai utilizar. Escolher aquilo que você vai exercitar, praticar, até você ter resultado. Não é? Olha, tem algumas lives que estão lá no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, no canal Auditório da Alma, estão lá no YouTube, então você pode assistir lá, tá bem? Aqui a live fica 24 horas, só a primeira parte da live que eu acho que não salvou, porque minha internet caiu e caiu tudo, né? Então, mas essa daqui vai ficar 24 horas aqui no Instagram, é só entrar no meu perfil, dentro do meu perfil tem uma bolinha que fica acesa, você sabe que tem live ali, é só clicar, né, entrar ali, e aí você assiste as lives. Ficam gravadas, essa aqui fica 24 horas, né? Então, vocês vão aproveitar mais. Tá bem, gente? Então é isso. Eu desejo a vocês uma semana maravilhosa. O pessoal aí do grupo Código de Moisés, a gente tem uma linda jornada pela frente até sexta-feira. A gente vai ver as 10 ferramentas, as 10 chaves para a manifestação. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, porque é um tema que eu amo, amo, amo. Então, vocês vão adorar. Então, agradeço. E a gente se encontra amanhã às 6h30 novamente, tá bem? Tchau, tchau, gente. Gratidão.